atuante em 2 juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, feminista radical materialista e ativista dos direitos humanos. Heloísa Sami, advogada, militante feminista, responsável pela defesa de inúmeros casos de desigualdade, desocupações e violência contra a mulher. Eugênia Rodrigues, jornalista, feminista, radical e marxista. E Júlia Marques, ativista e feminista radical. Bom dia. Eu não sei nem se esse microfone está funcionando. Agora, pronto. É porque eu tenho vozeirão e nem precisava do microfone. Bom dia, gente. Eu sou Heloísa Sami. Eu vou começar a falar com vocês sobre estupro, o que no meu caso já parece um assunto óbvio pela defesa da adolescente vítima de estupro coletivo. Esse caso, eu realmente não esperava a tamanha repercussão que teve. Eu vejo alguns rostos conhecidos aqui que sabem que há mais de um ano eu faço um trabalho voltado para mulheres vítimas de violência doméstica e em situação de vulnerabilidade. Nenhum desses casos apareceu na mídia. A Beatriz me surgiu da mesma maneira que todas as outras mulheres. De um chat no Facebook pedindo ajuda, e eu até passei para um colega jornalista as informações das mulheres que participaram desse chat e ele publicou na Folha de São Paulo. Estava Giovana Diltri, que é professora de letras na UERJ, estava Lola Ferreira, que é jornalista, estava Rayana Malta, que dos Estados Unidos foi a primeira pessoa a ver o vídeo, salvou esse vídeo antes dele ser deletado. Há outras 2 mulheres que preferiram não se identificar. E essas informações só chegaram para mim ao fim do dia de quarta-feira, daquela quarta-feira em que o vídeo vazou. E essas 5 mulheres conseguiram, em um dia, levantar informações sobre quem era a vítima, onde ela morava e o telefone da família. Quando eu recebi essas informações, isso já tinha sido recolhido durante um dia inteiro de pesquisa, antes da polícia e antes da imprensa. Por que eu faço esse atendimento? Porque as mulheres não são atendidas nas delegacias quando vão relatar casos de violência sexual ou física. Elas não passam, a maioria não passa nem do balcão. Já é difícil uma mulher chegar na delegacia para registrar a ocorrência. Ela já se sente envergonhada, humilhada. Quando ela toma coragem de ir à delegacia, ela é desacreditada. A primeira pergunta que o policial faz, em geral é um policial homem, o que você fez? Tipo, o que você fez para provocar isso? Como se fosse uma reação. Eu nunca vi nenhum policial perguntando o que você fez para ser assaltado. Já começa daí. Eu, inclusive, já fui a São Paulo atender uma moça, hoje com 20 anos, estuprada desde os 13, que vivia em cárcere privado. Quando eu cheguei na delegacia com essa moça, a delegada não queria registrar a ocorrência por estupro. Disse que não havia estupro. Porque ela vivia, não vou dizer nem que ela vivia casada com o estuprador dela, um homem 40 anos mais velho. Ele mantinha um apartamento para ela, próximo da casa dele, onde ele morava, e lá ele ia atrás de sexo. Ele não morava lá.
era o que uma vez eu ouvi um advogado já falecido, que ela era, a posição dela para esse homem, e que os vizinhos falavam que ela era teuda e manteuda. Ela não era uma amante, era teuda e manteuda. Era uma moça que estava lá para satisfazer a lascívia desse homem. E ele ameaçava constantemente ela de tirar o filho, de sumir com o filho. Isso os homens fazem, em todos os casos. Se há criança envolvida, inclusive nos casos mais comezinhos de separação ou de divórcio, a primeira ameaça do homem, a primeira forma de chantagem do homem é: eu vou tirar o meu filho de você. Vocês que são estudantes de direito, daqui a pouco vão começar a pensar: mas tem muita mulher que também quer tirar, diz que o homem nunca mais vai ver o filho. Exatamente por isso, porque o homem se impõe pela força física. Essa cultura de estupro, ela começa da maneira mais inocente, e nem é tão inocente assim se você parar para pensar. Quando você escuta uma cantada na rua, uma cantada com palavras chulas, né? Gostosa, enfim, tem coisas, tem certas coisas que eu mesma me sinto constrangida de repetir. Mas ela começa assim: ou pegar o cabelo da menina quando está dentro do ônibus, ou no metrô, ou na fila do banco, ou na fila do cinema. Isso é uma forma de estupro. Por quê? Porque está realizando um toque sensual não solicitado. Os nossos corpos não estão à disposição. Eles são nossos. Se uma mulher não quiser dar seu corpo ao marido, ela também pode fazer isso. É estupro também o marido que faz o sexo forçado com a mulher. É estupro qualquer toque sensual na mulher. Tocar os seios, as nádegas. Isso é estupro. Antes dessa reforma, dessa lei, a gente tinha, no Código Penal, que é de 1940, tá? A gente precisa urgentemente de um outro Código Penal. Mas, enfim, estamos com esse. A lei falava em estupro e em... como é que era? Era estupro... Atentado violento ao pudor. Obrigada. Para o estupro, tinha constranger, ainda antes, quando eu entrei na faculdade em 1988 e comecei a estudar direito penal, ainda havia a seguinte descrição do tipo do crime de estupro: constranger mulher honesta à conjunção carnal. O que era mulher honesta? Tinha que ter violência ou grave ameaça. Constranger mulher honesta com violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. Quem era mulher honesta? Mulher virgem. Mulher casada. Atriz de cinema, atriz de teatro, podia não ser considerada mulher honesta. Dercy Gonçalves foi estuprada. Dercy Gonçalves foi estuprada mais de uma vez, e ela foi estuprada por um... E ela afirma isso, ela disse isso antes de morrer. Ela conta o caso dela de estupro. Como aconteceu? De um empresário que pegou ela à força.
esse Gonçalves não era uma mulher honesta, pela lei, na época que ela foi estuprada. Porque ela denunciou e ninguém fez nada. Esse empresário nunca respondeu pelo crime. Também havia outra coisa, essa mulher honesta saiu da lei, mas ficou o violência ou grave ameaça. O que é a violência com grave ou grave ameaça para um crime de estupro? A exigência era que a mulher, para configurar na delegacia, eu estou falando arrebentada mesmo, como se um caminhão tivesse passado por cima dela. Porque se ela tivesse só um braço torcido, ou uma leve marca de dedo, isso não era estupro. Isso poderia ser considerado um sexo mais violento e ela poderia, inclusive, ter alegado contra ela que ela consentiu. Aliás, sobre esse consentimento, vocês precisam entender o que é consentimento e as escalas do consentimento. Isso é um fato real. Aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Eu era estagiária, isso é no final dos anos 80. Uma mulher denunciou um cara por estupro. E quando ela chegou na delegacia, fez a ocorrência direitinho, esse homem foi a juízo responder pelo crime de estupro. Ele foi absolvido. Sabe por quê? Porque ela disse em juízo que na hora que ele chegou para agarrá-la, ela falou assim, olha, já que você vai me estuprar, pelo menos usa camisinha. Porque a gente estava no auge do HIV, todo mundo se preocupava com a transmissão dessa doença. Na hora que ela falou, usa camisinha, ela consentiu. A verdade é essa. Na hora que ela disse, usa a camisinha, ela consentiu no sexo. Então, para você ter um estupro, você não pode usar... A mulher não pode... Hoje, o estupro vale também para homens. Tá? Antes era o atentado violento ao pudor, que era sexo diferente da conjunção carnal. No estupro, antigamente, só mulher poderia ser vítima de estupro. Hoje, qualquer um pode ser vítima de estupro. E não existe mais a diferenciação que havia entre conjunção carnal, que é o sexo papai e mamãe, ou o sexo anal, ou a felação, ou o sexo coxofemoral, que existe também. Felação, para quem não sabe, é o popular boquete. Eu acho que a gente deve dar nome aos bois mesmo, para saber exatamente do que se trata, porque o direito vai trazer palavras muito bonitas e você não vai saber o que é. Então, você não precisa gritar. A lei não exige que você grite não. Mas a justiça espera que você reaja. Os homens esperam que você reaja. Esse não tem que ser firme. Esse não tem que ser... Não, ele tem que estar acima de qualquer dúvida. Não, não quero. A não ser que você esteja dopada, como no caso da adolescente. E ainda assim vão te perguntar. Você tomou porque você quis? Quer dizer, você ficou dopada para poder ser estuprada? Quase a pergunta é essa, né? Só falta perguntar isso. Enfim, tem muitas questões e eu prefiro até abrir depois o tempo para vocês perguntarem especificamente. Eu agora passo o microfone para Maria Eugênia. Oi, pessoal, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Eu queria convidar, né, todos e todas vocês a bater um papo informal sobre o PL dos cafetões. Por que eu vou falar do PL dos cafetões, né? Que também é conhecido como Gabriela Leite? Porque a cultura do estupro, quando a gente fala em estupro, e a gente fala de cultura do estupro, a gente tem que lembrar que existe todo um arcabouço, existe todo um embasamento,
existe toda uma naturalização do estupro. Então, falar em estupro necessariamente é falar de prostituição, é falar de indústria pornográfica, é falar de socialização masculina, é falar de pedofilia, é falar de relacionamentos abusivos. Não tem como a gente analisar tudo isso separado, né? Uma coisa alimenta a outra. Inclusive, eu vou me proponho a colocar no máximo até domingo o link de tudo que eu vou falar hoje, né? Mas não sei se vai dar tempo de falar tudo. Mas uma das pesquisas que viralizaram no ano passado, não sei se vocês viram, mas é bem fácil de achar no Google, homens que pagam por sexo têm muito em comum com estupradores. E a verdade é que pesquisas feitas com homens que costumam recorrer a prostitutas mostram que, com vários testes e tal, mostrando cenas, fazendo interações, que esses homens tendem a sofrer toda uma dessensibilização com o tempo, a se mostrarem bastante desconectados com os sentimentos daquela pessoa, daquele ser humano, né? Por que eu falar em pedofilia? A idade média de entrada na prostituição mundial é 13 anos. Então, uma coisa alimenta a outra. Então, um homem que é pedófilo, ele vai procurar prostitutas, crianças e adolescentes. Essa é uma realidade no Brasil e no mundo. Se os homens procuram prostitutas nessa idade, acho que muita gente sabe aqui que um dos males do mundo é a pornografia infantil. A pornografia infantil existe e cria também uma demanda para isso. Além da pornografia infantil feita com crianças e adolescentes, existe toda uma pornografia também que a Maria Clara Bobina vai falar maior, com pessoas, atrizes maiores de 18 anos, que se disfarçam de criança, com Maria Chiquinha, com quarto cheio de ursinhos. Existem vários filmes pornográficos feitos com atrizes assim. Então, não tem como falar de uma coisa ou outra. A Angela fala de relacionamento abusivo, né? Acho que todos aqui sabem que muitas vezes a gente faz nos nossos relacionamentos com os nossos parceiros coisas que a gente não queria fazer, por medo de perder o cara, ou por medo de ser chamada de moralista. E algumas coisas que a gente não quer fazer, das duas uma, ou o cara vai se conscientizar, tá bom, então deixa pra lá, ou ele vai fazer o quê? Ele vai procurar, muitas vezes, uma mulher pobre para ele poder fazer aquilo, né? Então, um exemplo. Se o meu namorado um dia pedir para eu fazer xixi em cima dele, eu vou dizer que não quero, porque acho nojento. E o que ele vai fazer? Ele pode desistir, ele pode pagar uma mulher para ele fazer xixi em cima dela, entendeu? E assim, o que eu não quero para mim, eu não quero para nenhuma mulher no mundo. Então, acho muito importante que nós, mulheres, e peço aos homens também, que a gente tenha um pingo de empatia com as pessoas que muitas vezes não são tão privilegiadas quanto nós, né? Não podemos, muitas pessoas, né, não podem se dar o luxo, muitas vezes, de se recusar a determinadas práticas sexuais. Então, acho importante a gente ter um pingo de empatia. Ao longo dos últimos dias, eu vi várias pessoas, homens e mulheres, comparando a prostituição com serviços como ser advogada, ser roteirista, ser faxineira, ser manicure, ser médica, serviços como qualquer outro. Bailarina, né? Aquela famosa frase da Helena, nunca vi nenhuma bailarina pegando gonorreia no padedê. Mas, enfim, eu acho que esse tipo de comparação demonstra muito pouca empatia, para não falar outra coisa. Então, acho importante a gente ter sempre essa consciência. Uma vez uma prostituta falou diante de um homem que falou, mas qual a diferença assim, de você, por exemplo, ser faxineira, de você ser prostituta? Não é tudo um serviço, a faxineira também não é explorada. E ela respondeu assim, é verdade, é igual sim, como se eu fosse uma faxineira e tivesse que limpar a sua casa imunda com a minha língua. Enfim, depois dessa introdução, eu vou convidar todo mundo para a gente conversar sobre o PL dos Cafetões. Ele é bem curtinho e é muito interessante. Eu sempre falo para as pessoas lerem, que às vezes as pessoas chegam assim, mas o PL ele vai garantir os direitos das pessoas. Eu falei, você já leu o PL? Não, eu falei, ele é tão curtinho. Para um projeto de lei que visaria garantir os direitos de toda essa categoria, né, de acordo com como ele é propagandeado, garantir os direitos das prostitutas, evitar a prostituição infantil, as pessoas fazem tanto uma propaganda. Para um PL que se proporia fazer todas essas coisas, ele é bem curtinho, então convido todas ali. Então, gente, como vocês sabem, né, o PL dos Cafetões, o nome dele é Gabriela Leite.
A Gabriela Leite foi uma prostituta já falecida. Quem foi? A Gabriela Leite era uma mulher branca, de classe média, que fazia ciências sociais na USP e largou a faculdade no meio para se prostituir. Agora vamos conversar. Qual a porcentagem de prostitutas no Brasil, brancas, classe média, que estejam fazendo uma faculdade? Não vou nem dizer uma das universidades mais elitistas do Brasil, mas que seja qualquer faculdade. Acho que todo mundo sabe que é um número muito pequeno, não é verdade? Qual a porcentagem de mulheres brancas na prostituição? Bom, gente, metade do Brasil é negro, né, segundo a última pesquisa do IBGE. Né? Ou seja, metade do Brasil é composta por pessoas pretas e pardas. E eu acho que todo mundo sabe quem são as maiores pessoas, quem é a maior parte das pessoas que estão nas classes sociais mais baixas no Brasil. Né? Isso vai se repetir no mundo todo. Uma pesquisa recente entre a prostituição de rua na Noruega demonstrou que de onde eram a maioria das prostitutas de rua na Noruega? Eram norueguesas? Não, alguém imagina? Elas eram nigerianas. As nigerianas são a maioria das prostitutas de rua na Noruega, né? Ou seja, são justamente as pessoas que não têm como escolher que escolhem a prostituição. São mulheres, no caso da Noruega, são nigerianas, são mulheres negras, são mulheres que frequentemente não falam a língua local, não têm uma qualificação profissional para colocar bons empregos. Alguém sabe quem são a maioria? Alguém sabe, não sei se alguém sabe, mas na Austrália, a Austrália tinha uma população original, que seriam tipo os indígenas, assim, mal comparando no Brasil, que são os maoris. O povo maori, ele, enfim, depois de todo o extermínio ao longo dos anos, ele é uma minoria, né? Na verdade, só 7% das mulheres entre 15 e 44 anos na Austrália são maioria, são maoris. Mas elas são 25% das prostitutas na Austrália, ou seja, 1/4 das prostitutas austrálias são das mulheres indígenas, são locais, são das mulheres maoris, né? Ou seja, são justamente as pessoas que, repito, não podem escolher. Então, quando a gente escolhe nomear um projeto de lei com o nome Gabriela Leite, a gente precisa ter em conta que bem poucas pessoas no Brasil, bem poucas pessoas no Brasil na prostituição serão Gabriela Leite, né? Na verdade, a maioria das pessoas na prostituição não vai ter nada a ver com a Gabriela Leite. Nem questão de classe social, nem de raça, nem de faculdade, nem de nada, né? Então, escolher nomear o projeto com esse nome visa justamente a criar nas pessoas uma consciência de que as pessoas estão ali por escolha, né? Eu não vou nem entrar aqui no mérito de que mesmo mulheres ricas ou de classe média se submeteram a toda uma socialização patriarcal, não vou nem entrar nesse mérito de problematizar a escolha dessas pessoas que são uma minoria. Mas, enfim, então, a ideia de escolher a Gabriela Leite como nome do projeto é justamente criar nas pessoas essa ideia de escolha, tipo, olha, as mulheres escolhem, está ali, olha, ela largou tudo para curtir sua liberdade, blá, blá, blá. Então é muito importante a gente se ligar nos nomes das coisas, né? Tem uma feminista radical de São Paulo, a Laura Couto, uma mulher maravilhosa, ela tem uma frase que eu sempre uso, que é: quem domina a linguagem, domina o discurso. Por isso a gente precisa sempre prestar atenção nas palavras que a gente usa. Muitas vezes as palavras refletem uma realidade, mas às vezes as palavras são escolhidas justamente para fingir uma realidade. Tipo quando chamam golpe de 64 de revolução, ou quando a gente diz que o impeachment é golpe, tudo isso é importante, não é uma mera troca de palavras, né? Então, quando você escolhe o nome de uma pessoa que não é representativa da realidade da prostituição no Brasil, isso é no mínimo desonesto. Enfim, aí a lei fala, regulamenta a atividade dos profissionais do sexo. É muito interessante porque, assim, as mulheres são cerca de 90% das pessoas em prostituição no Brasil. Porém, o Brasil, né, o português, prevê o uso do masculino. Então, realmente, você tem mulher, 12 profissionais do sexo. Ou seja, acaba mascarando a realidade que a maioria das pessoas que estão em prostituição é de mulher. Né? Daí você bota 2, às vezes dá uma ideia de uma equivalência que não existe. Profissionais do sexo.
Então, gente, o termo profissionais de sexo é uma tradução de sex workers, que já é um termo usado já há muitos anos pelo lobby da prostituição internacional. Porque uma das ideias de você usar trabalhadores do sexo ou sex workers é tirar aquela carga negativa que tem da palavra prostituição. Você fala prostituição, as pessoas já ficam, caramba, as pessoas já tem toda uma empatia, já imaginam toda uma situação de pessoas marginalizadas. A partir do momento que você troca para profissional, o que acontece? As pessoas já começam a introjetar que aquilo é uma profissão como qualquer outra, não é verdade? Então, eu repudio essa expressão, esse é um eufemismo bem desonesto, né? A prostituição não é uma profissão, é uma exploração de seres humanos, quase todos esses seres humanos, mulheres, pobres, negras, indígenas, no mundo todo. E muita criança, muita criança. Bom, vamos lá, artigo 1º. Considera-se profissional do sexo toda pessoa maior de 18 anos. Repetindo, a idade média de entrada na prostituição no mundo é 13 anos, no mundo. Ou seja, contando com as prostitutas europeias, australianas, né? Na Austrália é legalizado. Imagina se a gente desse isso para o Brasil. O Brasil, ele é um dos campeões mundiais, ele está sempre em primeiro ou segundo lugar, conforme a pesquisa, em pedofilia e em consumo de pornografia infantil. Então, eu acho que a cidade seria um pouco menor. Mas, enfim, absolutamente capaz. Gente, vamos lá, vamos pensar aqui em termos jurídicos, né? Quando uma pessoa chega num bordel procurando emprego, você acha que o cafetão ele vai pedir para ela, olha, acho que eu quero que você volte, vá ao psiquiatra e me traga um laudo de que você está em pleno... Ninguém vai fazer isso. Ou seja, pessoas com transtornos psiquiátricos graves, em tese, podem perfeitamente tentar se empregar, né? Então, esse capaz aqui é totalmente hipócrita. Que voluntariamente presta serviços sexuais. Então, gente, essa palavra voluntariamente, eu acho que a gente pode olhar de duas formas. Se a gente olhar com o olhar do feminismo liberal ou do liberalismo, voluntariamente, à vontade, ela topou, ela foi até ali com as suas próprias pernas, ela colocou um anúncio, eles estavam andando na rua, daquela forma, procurando cliente. Mas, se a gente fizer ir a raiz do termo, a gente vai pensar assim, gente, o que é voluntário numa sociedade capitalista, racista e patriarcal? O que a gente escolhe? Quantas são as coisas das quais a gente abre mão porque a gente vive nesse mundo? Quais são os sonhos que a gente mata? Entendeu? Então é muito complicado a gente olhar essa palavra voluntariamente sobre um ponto de vista tão raso, né? Ah, mas ele escolheu, né? Quantos de nós no Brasil podem escolher? Eu não escolhi muitas coisas na minha vida. E olha que eu sou uma pessoa teoricamente privilegiada, fui em algumas coisas. E mesmo assim, então é muito importante a gente olhar, a gente ir à raiz. Aqui eu nem estou falando só em termos de feminismo radical, mas eu estou falando em raiz, assim, lato sensu, do que é voluntário, do quanto é cruel num país com tanta pobreza a gente achar que essas pessoas estão ali de forma voluntária e do quanto isso culpabiliza as mulheres e as meninas, né? Presta serviços sexuais mediante remuneração. Acho que muita gente sabe que muitas meias prostitutas se vendem em troca de drogas. Muitas são viciadas em drogas, até porque para você aguentar essa vida realmente é muito difícil, né? Eu vou colocar no meu perfil material de uma tese de faculdade em que era tipo 30% das prostitutas daquela cidade se prostituíam em troca de drogas. Então, mineração. Aí vem, parágrafo 1º. É juridicamente exigível o pagamento pela prestação de serviços de natureza sexual que eu fiz. Gente, vocês conseguem imaginar uma prostituta entrando no juizado especial civil para cobrar por um boquete que não foi pago? Tipo, na boa, às vezes a gente não vai nem mesmo quando a gente é lesado pela Vivo ou pela NET, tipo, ou por preguiça, ou porque acha que a indenização não vale a pena, o trabalho, você vai perder um dia de trabalho, você vai ficar horas no juizado, não foi adiado, depois você vai ter que voltar, meses depois. Tipo, quantas vezes a gente podia processar a NET, várias empresas, ou até algumas pessoas, e a gente deixa pra lá. Enfim, conforme for mais velho, você vai ter vários deixa pra lá, entendeu? Agora imagina, tipo assim, gente, sabe, você tem
fica nada. É claro que qualquer pessoa pode cobrar por qualquer serviço. Agora pensa, se eu cobro por um serviço de R$200, essa pessoa me paga, te dando um exemplo, 200. Tipo, sério, eu não vou entrar no juizado. Eu sei que eu tenho direito, mas eu vou pensar que eu vou perder um dia de trabalho, que eu vou ter que voltar ali, que eu posso, de repente, até mesmo perder o processo por algum motivo, não sei. Então, tipo, assim, sabe, gente? Então, isso aqui é muito bolha de Alice, né? Imaginar isso. E outra, se você trabalha num bordel, imagina, será que você diz assim pro você já, olha, eu vou processar o fulaninho de tal, porque ele não me pagou e tal. Você acha que o cafetão vai falar o quê? Você acha que o cafetão vai falar o quê? Ah, isso, processo assim, tipo, né? Aí, agora voltando assim, vou falar bem rapidinho, porque o tempo está acabando. Agora voltando, né? Acho que todo mundo sabe que no Código Penal atual, ser prostituta não é crime, né? E nem ser cliente, né? O crime é só você ser cafetão, é o lenocínio, é você explorar, né, sexualmente uma pessoa. De acordo com o PL dos cafetões, isso muda totalmente, é uma mudança radical. Você só vai... É muito interessante que ele começa assim, é vedada a prática de exploração sexual. E muita gente que lê rápido, tipo, legal, olha, o PL não vai deixar de ter exploração sexual. Haha, sonhadores. Na verdade, o que o PL faz é dizer o seguinte, você só vai ser considerado um explorador sexual se você ficar com mais de 50% do rendimento da prostituta. Entendeu? Ou, se você não apagar, né? Eu fico imaginando, assim, quantas elas iam ficar em dúvida, tipo assim, será que eu entro na justiça? Ou será que eu, não sei, continuo viva? Pode ser uma pergunta importante, porque às vezes pode achar, ela pode achar mais vantagem ela entrar na justiça contra o cafetão, né? É uma escolha. A gente está falando em escolhas, né? Meu corpo, minhas regras. Somos todos vadios. Mas, enfim, E aí, terceiro, forçar alguém a praticar prostituição mediante grave ameaça ou violência. Ou seja, precisa ser grave, gente. Você só falar, eu sei onde você mora, eu sei onde sua família mora, eu sei onde seu filho estuda. Será que seria considerado grave, né? Sei, tudo, interpretação. Mas, enfim, alguém que já tentou registrar a ocorrência por ameaça? Porque eu acho que muitos ou muitas de nós já fomos ameaçados por um vizinho, colega de trabalho, né? Uma pessoa na boate, né? Cara, alguém já tentou registrar? Porque, assim, tipo, sério, eu já tentei registrar, eu cheguei a registrar uma ocorrência de ameaça contra uma vizinha muitos anos atrás e não deu nada. Primeiro, assim, eles nem queriam registrar a ameaça. Eu falei, mas ela falou que vai me dar um tiro, não sei o que, não sei o que. Eles, mas é a fulana, que é um pouco conhecida lá. É a fulana. Mas ela fala isso, que as pessoas não podem. Mas ela fez isso com menina de 10 anos do nosso prédio, isso é sério. Mas ela fala isso, mas ela não faz nada. Eu disse, primeiro, eles não queriam nem registrar a ocorrência. E eu não sou puta. Vocês imaginam uma prostituta chegar na delegacia e querer registrar uma ocorrência de ameaça feita pelo cafetão? Tipo, gente, pelo amor de Deus, gente, vamos sair do mundo de Alice, né? Voltar para o Brasil. Profissional pode prestar serviço, trabalhador autônomo, a casa de prostituição é permitida desde que nela não se exerça qualquer tipo de exploração sexual. Ou seja, mais um artigo que as pessoas lendo rápido acham legal, mas aí é o que ele está falando, olha, pode ter a casa de exploração, não pode cobrar mais de 50%. Enfim, gente, aí, para finalizar, eu conversei com uma prostituta, só um parênteses, assim, eu tentei trazer alguém aqui, alguma prostituta, mesmo que fosse ex-prostituta para falar, mas nenhuma delas topou. Eu compartilhei no meu perfil 2 histórias, mas realmente nenhuma delas quis mostrar a cara, elas têm muita vergonha disso. Eu espero no futuro assim, que esse evento de hoje assim, sirva como pontapé inicial para sair do discurso e fazer mais coisas concretas. Então, assim, eu espero no futuro ter algo mais concreto para oferecer para elas enfim, que talvez até eu consiga assim, conhecê-las melhor e talvez até conquistar confiança para que ela fale sobre isso. Mas, assim, é muito difícil, porque as mulheres na prostituição, elas têm vergonha e elas acham que vão sair, elas não veem isso como uma profissão. Elas não veem, tipo, agora você puta, tem liberdade. Elas veem como uma forma provisória de conseguir dinheiro. Então, elas não querem mostrar a cara porque elas têm esperança que elas vão sair dessa e vão obter empregos normais. Elas sabem que se elas derem a cara, muita gente, a maioria das pessoas,
enfim, não vai querer contratá-las, né? Infelizmente. Enfim, gente, eu queria só finalizar com uma frase. Tá aqui. Tem várias associações de prostitutas no Brasil e no mundo, né? Alguém sabe qual a porcentagem de prostitutas que tem nessas associações de prostitutas? 3%. Ou seja, 97% dos componentes e das componentes das associações de prostitutas no mundo todo são cafetões, são cafetinas, são empresários, inclusive fora da prostituição, são pessoas que pesquisam a prostituição, né? Pessoas universitárias do alto do seu privilégio que fetichizam a prostituição e acham isso libertador, enfim. Ou seja, quando você vê, a associação de prostituta falou isso, a maioria das prostitutas do mundo não conhece as associações, nem sabe delas. Essas associações não são votadas, não são um sindicato. Então, não é como o sindicato dos professores que não elegeram, seus representantes. Gente, não é isso. As pessoas se unem e fundam Vitória. Entendeu? Uma das pesquisas que eu vou botar, inclusive, é sobre isso. Uma pesquisa que eu obtive que perguntava, você já ouviu falar da associação da DASPU, isso em São Paulo. E a maioria dessas prostitutas, ela nunca tinha ouvido falar da Vida, né? Nem DASPU, que é da Vida. Vocês já ouviram falar da Vida? E mesmo elas em São Paulo, elas nunca tinham, que é a terra natal da Gabriela Leite, elas nunca tinham ouvido falar, né? Então, quando o Jean Willis chega e fala, nós ouvíamos associações de prostitutas, gente, tipo, na boa, é um número muito pequeno, não é um número representativo para a gente usar como base, e muitas das pessoas que se dizem prostitutas e estão falando com ela não são prostitutas, são cafetinas, às vezes até já foram, mas são cafetinas, são cafetões, são pesquisadores, fetichizadores, ou tem clientes, muito importantes clientes, ou pessoas que têm outros interesses, né? Eu queria finalizar agora sim, né, com uma frase da CATV, que é uma associação de vítimas da prostituição, que é radicalmente contra a prostituição, que luta pela abolição da prostituição. E é muito interessante que é uma instituição que, obviamente, tem muito menos espaço do que as associações de prostitutas /cafetinas que lutam pela legalização. Elas têm muito pouco espaço na mídia e tal, mas elas existem. Então, eu queria finalizar com uma frase delas. Todas as prostitutas e ex-prostitutas são sobreviventes desse sistema brutal. Nem todas sobrevivem. É por isso que precisamos ouvir as sobreviventes. Passar a palavra aqui para a Júlia, que vai falar sobre relacionamentos abusivos, que também fazem parte da cultura do estupro. Bom dia, gente. Eu vou falar com vocês aqui também bem informal, tá? Sobre essa questão da cultura do estupro. Primeiro, a gente tem um estigma em cima do estupro, que estupro é o estuprador, é aquele homem mau, é aquela pessoa ruim da rua, é aquele cara que vai te agarrar à força. E muitas vezes não é assim, muitas das vezes mesmo, a maioria das vezes, o estupro parte de pessoas próximas, pessoas que conhecem a vítima. São familiares, são namorados, são vizinhos, são colegas de faculdade, são colegas de trabalho. E isso é muito importante, porque cria-se esse medo do exterior, o medo da rua, o medo do andar sozinho à noite, quando muitas das vezes a gente está sujeito a ter vítima de abuso dentro de qualquer esfera, qualquer lugar que a gente ocupe. Né? Isso acontece dentro de muitos relacionamentos também. Para começar, desde que nascemos, né, enquanto mulheres, nós somos socializadas a sermos uma classe serviçal, a servirmos de uma maneira a classe masculina. Seja enquanto mães, enquanto esposas, enquanto namoradas, enfim. Então, muitas mulheres mal reconhecem o abuso que sofrem. Né? Muitas mulheres aqui nesse auditório podem, inclusive, serem vítimas de abuso e não reconhecerem o abuso que sofrem, talvez. Porque a gente cria essa ideia de que o estupro é só aquela forma mais violenta que acontece. E não é sempre assim.
Como já foi dito aqui na mesa, em relação à denúncia, é um passo muito difícil, né? Como as meninas disseram aqui, eu mesma já fui na delegacia prestar denúncia de um abuso e o policial, o homem da delegacia da mulher, perguntou se eu tinha como provar aquilo, se alguém tinha visto. E como ninguém podia provar, ficou por isso mesmo, porque era, né? Então, isso acontece muito. Então, a gente tem que entender, todos aqui, a maioria que são estudantes de Direito, como pensar nisso. Como pensar nessa ferramenta para ajudar mulheres, né? Mulheres vítimas de abuso e vítimas de violência doméstica. Porque é necessário repensar toda essa lógica que sempre vai culpabilizar a vítima. O relacionamento abusivo também não é só aquele relacionamento que a mulher apanha. Que a gente acha que... É muito difícil reconhecer o próprio relacionamento como abusivo. A gente acha que o relacionamento abusivo é aquele que o cara bate na mulher, que o cara é agressivo, bate nos filhos. Nem sempre é assim. No relacionamento abusivo existe pressão emocional. Tá? Toda vez que você não está bem com o seu namorado, com o seu parceiro, e ele te faz sentir culpada por isso, isso é um relacionamento abusivo. Toda vez que o seu namorado, o seu companheiro, enfim, ele faz alguma coisa que te desagrada e depois ele faz chantagem emocional, ficando triste com isso, para evitar que você brigue com ele de alguma forma, isso é uma forma de relacionamento abusivo, porque é uma forma de manipulação. Toda vez que você nega, e você precisa negar sexo, que você não quer transar, e você precisa negar mais de uma vez, você precisa falar que não quer, 1, 2, 3, várias vezes, e às vezes acaba até cedendo por tanta pressão, isso é um relacionamento abusivo também. Então, a gente primeiro tem que reconhecer o abuso que a gente sofre, né? Porque para a gente denunciar o abuso, a gente tem que reconhecer primeiro quais são os limites do abuso, o que é abuso. Então, isso acontece desde nova. Porque desde criança a gente é educada a ser assim, a não reclamar, a nada, uma mulher se dê respeito. Então, muitas das vezes, quando a gente vai dentro de um relacionamento, a gente acaba caindo nisso, né? E a gente simplesmente não reconhece o que está de errado, o que acontece de errado. A gente acha que o namorado abusador é só aquele que controla suas roupas. Não, nem sempre. Tem muitas meninas que contam relatos que só reconhecem o relacionamento como abusivo depois, às vezes, até que o relacionamento já se encerrou, depois de muito desgaste emocional. Tá? Se o seu namorado ele usa da sua depressão, por exemplo, para te manipular, né, você tem que repensar que tipo de relacionamento você está se envolvendo. Se ele chantageia você por um problema de saúde ou pela sua aparência, se ele fala para você que você não vai conseguir ninguém melhor que ele, ou se ele acha que ele ficar com você é um grande favor, isso acontece também muitas das vezes, isso é um relacionamento abusivo. Então, não é pensar que o relacionamento abusivo é só aquele que há violência extrema, que há xingamento. Não, tem que pensar em toda a violência psicológica que todas nós sofremos desde crianças, e que a gente acaba naturalizando tanto isso, a gente acaba naturalizando tanto nossa submissão, que a gente acaba naturalizando a própria submissão dentro do nosso namoro. E muitas das vezes a gente tem que reconhecer, mesmo para mulheres universitárias, mulheres feministas, mulheres esclarecidas, é difícil reconhecer que mesmo nessas condições, todas nós estamos passíveis a relacionamentos abusivos, sim. E que é necessário a gente reconhecer isso e romper com isso, sim. Isso faz parte da cultura do estupro, porque faz parte do sistema que te cria para ser uma pessoa submissa. E te manipula tão bem, que você não reconhece isso, mesmo você sendo uma pessoa tendo acesso a estudo, tendo acesso a feminismo, à internet e tudo mais. Então, tudo isso também faz parte da cultura do estupro. Como foi falado aqui ainda vai ser falado aqui na mesa sobre prostituição, muitos relacionamentos são moldados, né, através da prostituição.
os jovens, as pessoas estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo, né? Eu não sou moralista, então, por mim, isso acontece. Só que quando eu falo mais cedo, eu não estou falando de adolescentes, estou falando de crianças. E muitas das vezes, a maioria das vezes, o único referencial que esses jovens, essas crianças têm de sexo é a pornografia. Porque não se discute sexualidade com crianças, com jovens. Então, são muitas meninas novas que entram em relacionamentos, né, tendo a única referencial de sexo a pornografia. E tem uma frase que eu ouvi, eu não sei de quem é, que é: a pornografia ensina os homens a machucarem e as mulheres a acharem isso normal. E é exatamente isso. Então, muitos relacionamentos são baseados na pornografia e muitas mulheres são coagidas a fazer coisas que não querem e que não gostam, mas simplesmente por reproduzir aquilo a qual elas aprenderam, da maneira que elas aprenderam, da maneira que aquilo foi apresentado para elas. Eu li uma reportagem essa semana, foi feita na Europa, que falava que a maioria das meninas estavam iniciando a vida sexual já entre 11 e 13 anos, e muitas delas com parceiros também jovens, e reproduzindo muito essa questão de pornografia. Isso cria um fetiche muito grande em cima das meninas mais jovens. Então você pode ver que muitas meninas reproduzem muito isso, de se hipersexualizar. O próprio feminismo, em algumas vezes, peca em entregar isso, essa liberdade sexual. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de liberdade sexual dentro do feminismo, porque tem muitas garotas jovens, muitos adolescentes de 13, 14 anos, e elas vêm nesse discurso, e elas acreditam nesse discurso, e esse discurso abre margem para muito homem abusar de mulheres. Porque uma menina jovem, que ela conheceu o feminismo, e ela quer ser livre sexualmente, né? Porque ser livre é você atingir um número máximo de parceiros, enfim. E isso, por uma menina inexperiente, que tem toda a sua sexualidade moldada na pornografia, isso é um prato cheio para que homens possam abusar do psicológico e do corpo dessa mulher. Eu queria fazer uma ponderação. Tá ligado? Eu queria fazer uma ponderação. Não. Mas dá para me ouvir. Eu queria fazer uma ponderação sobre isso. O livro e o filme 50 Tons de Cinza. Ele retrata exatamente um relacionamento abusivo e a glamularização de um relacionamento abusivo. E não estamos falando de uma menina, não. Estamos falando de uma moça, de uma jornalista, de uma mulher feita, que se submete às vontades do homem por amor. Isso é um relacionamento. Mas é consentido. Não, faz parte da socialização feminina aceitar que o homem seja violento. O melhor exemplo que nós temos de um relacionamento abusivo, mascarado de tudo bem, é consensual, tudo bem, eu permiti, eu assinei um contrato, ela assina um contrato com ele. O Safiotti que dizia que as mulheres não escolhem, elas cedem. Elas cedem. Isso é violência, isso é cultura do estupro. Achar que sadomasoquismo, BDSM, é tudo consensual, não é consensual. Você tem uma cultura de estupro vigente ali. Ela só serve para satisfazer o desejo, a lascívia dos homens. Também aquele namorado que diz, eu fico com você, mas eu também quero ter liberdade para ficar com outras meninas. A gente não precisa se amarrar, não precisa ter um compromisso. Esse sexo, esse relacionamento aberto é só para atender interesse de homem. Eu duvido que tenha uma menina aqui
que já teve um namorado que pregando relacionamento aberto, tem aceitado que ela ficasse com outros homens. Desculpa, mas eu já tive. Eu conheço vários que tem. Isso é raro. É raro. Em geral, não. Ele não vai ter compromisso. Ele não é um relacionamento. Isso não é um relacionamento. Vamos lá, a exceção... Você não vai tomar um exemplo. A exceção... Deixa eu só fazer uma pontuação. Sim, tem o seu caso, assim, aconteceu, tem de pessoas que você conhece, tudo bem. Mas o que a gente vê são os rapazes falando assim, eu posso me relacionar, vamos fazer o seguinte, eu vou ter um relacionamento aberto é lindo, amor livre é maravilhoso. Você se relaciona com quem você quiser, eu me relaciono com quem eu quiser. Mas eu gostaria mais, assim, eu ficaria mais confortável se você se relacionasse com mulheres. Entendeu? Assim, tem a fetichização da relação. Sim, exceções existem, elas precisam ser analisadas, elas precisam ser consideradas, mas tem todo um cenário que ele é da fetichização da mulher com outras mulheres, que o prazer só é possível quando tem um pênis no meio. Se não tem pênis no meio, é a diversão delas, entendeu? O homem não está ameaçado. Porque assim, é assim que funciona, entendeu? Tipo, o cara, ele nunca vai... Tem aquela coisa, como fomos socializadas, eles também foram com dominação, com vontade de se impor, com territorialismo. Então, assim, e como eles sabem que nós fomos socializadas como seres inferiores a eles, de certa forma, o que acontece eles veem uma mulher com outra mulher não é uma ameaça, entende? Por isso que muitas vezes em relacionamentos abertos, é o que a gente mais vê, são os homens falando. Tudo bem, a minha namorada fica com quem ela quer. Quem? Asterisco, mulher. Entende? Tipo, eu acho lindo ver minha namorada ficando com outras pessoas, desde que sejam mulheres. Desde que ele possa entrar naquele meio. Entende? Então, assim, tem o seu caso, bacana, assim, a gente leva em consideração, a gente escuta, mas o que a gente mais vê, é isso que a gente fala, que quando a gente fala de uma forma ampla, a gente está falando do que é mais comum. O que é mais comum são os caras permitirem relacionamentos abertos por parte da mulher e que a mulher possa se relacionar com outras mulheres no máximo. Isso enquanto ele não se sente ameaçado. Conforme o gênero no lugar, eu só acho que às vezes a maneira de falar, ela parece muito mais agressiva do que ela é. Por exemplo, vocês estão melhor, ok, estamos conversando a mesma coisa, estamos no mesmo grupo. Só que o meu medo é que, às vezes, gera um estigma masculino como se eles não prestassem. E eu acho que... A gente vai entrar nem todo homem, né? O problema não são os homens que não prestam. O que não presta é o machismo. É o sistema em que todos estão... E o machismo não aproveita as mulheres. O machismo só aproveita aos homens. Mas isso é bom, dá para fazer um paralelo com a questão da prostituição. Porque a que a gente mais ouve mas não dá para generalizar, porque tem prostituta que está feliz. Só que é 1%, entendeu? A gente ainda tem uma masculinidade nociva, a gente ainda tem uma violência masculina, que a gente fala em violência de gênero, a gente fala em violência... Agora, o atentado mesmo que a gente teve, foram 998 atentados a tiros desde Sarahuk, daquela escola. 998 atiradores eram homens, 2 muçulmanos, mas estão falando que a culpa é dos muçulmanos e da intolerância religiosa e tudo mais. Quer dizer, a gente não fala sobre violência masculina, que está ligada à masculinidade. A masculinidade é nociva. A feminilidade é a submissão, a masculinidade é a dominação. Então a gente quer acabar com essa dicotomia que tem entre isso, entendeu? E as fetichizações, porque a gente tem feminilidade fetichizada e a gente tem masculinidade fetichizada. Muitas meninas, muitas lésbicas, inclusive, acabam reproduzindo masculinidade, essa masculinidade nociva, porque querem, enfim, reproduzir, porque são estimuladas que elas têm que se comportar como homem, porque se elas gostam de mulher, elas, obviamente, são homens. Então a gente tem toda essa questão e acabam se tornando muito agressivas nos relacionamentos. Então quando a gente ouve, mas tem lésbica que é violenta, relacionamento lésbico que é violento. Por quê? Porque às vezes um dos elementos está reproduzindo e fetichizando
generalizando a masculinidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, óbvio, a gente tem que sempre explicar muito bem, até porque a gente está aqui numa palestra, a gente explica, mas a gente também tem que ter muito cuidado, porque quando a gente fala não vamos generalizar, a gente está colocando a regra como exceção. Então a gente tem que realmente debater, tá, mas o que a gente está falando? A gente está falando de exceções ou a gente está falando da regra? A regra é, quase 100% das prostitutas estão nessa vida e querem sair, 99% querem sair. Os relacionamentos, a maioria é abusiva e mantém uma questão de hierarquia, onde o homem está acima e a mulher está abaixo. Existem exceções? Existem. Estamos lutando para que se torne regra. Que a gente possa realmente fazer escolhas legítimas dentro do que é sobre a discussão de amor livre e relacionamento aberto, que acontece que a socialização feminina vai tomar a identidade da mulher. Então, mesmo nestas ditas exceções, ocorre um esforço dessa mulher que está com, muitas vezes, o emocional sequestrado pelo homem. Vai ocorrer um esforço, ela vai lutar contra esse emocional e tentar aceitar o que o cara está impondo. Então ela diz que, não, estou num relacionamento aberto e preciso estar, porque o que há de errado comigo? Que sentimento é esse? Eu acho que as mulheres não se colocam sequestradas apenas com relação aos homens. Nós estamos sequestradas pela sociedade. Da mulher negra, relacionamento aberto não é exceção, é regra. Entendeu? Porque, na verdade, entra na história do relacionamento aberto para não assumir uma mulher negra. E pra gente é regra, não é exceção. Muitas vezes, assim, e isso são inúmeros casos, de mulheres já aconteceu comigo e com a maior parte das amigas que ficam com caras durante muito tempo. E, assim, você para de ficar com um cara, 2 semanas depois o cara aparece namorando uma mulher branca. E ele disse que não queria um relacionamento. Então a gente também tem que ponderar que quando a gente está falando de relacionamento aberto, mulheres negras vivem isso diariamente. E não é porque o relacionamento é aberto que ele tá livre de ser abusivo, né? O cara, tipo assim, pode continuar fazendo manipulação psicológica, isso que ele falou sobre a socialização feminina. Gente, olha só, pra não ficar protelando muito a palestra, nós vamos no final dar 1 minuto para perguntas e respostas, tá bom? Porque o assunto vai render e a gente não vai conseguir terminar a palestra, tá bom? Obrigada pela compreensão. Então a gente vai passar a palavra para a Maria Clara. Eu gostei porque foi uma fala, como é que eu posso falar, colaborativa, né? Porque assim, quando a gente fala de relacionamento abusivo, é algo que, bom, todo mundo tem uma história de horror para contar. Assim, é uma coisa meio... infelizmente, sendo mulheres, né, às vezes não dá pra gente fugir disso. Às vezes não, sempre a gente não consegue fugir disso. Eu ia começar de uma forma, minha fala sobre pornografia e a relação que a pornografia tem com a cultura de estupro e a comercialização dos corpos femininos, mas, assim, ouvindo as falas, eu decidi começar um pouquinho de outra forma. O feminismo liberal, né, ele prega muito a frase meu corpo, minhas regras, né? O que é isso? Meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser com ele. O que eu queria começar a pensar com vocês é como é uma escolha consciente e ciente do que você está fazendo, dessas regras que você está estipulando para você mesmo, se elas seguem exatamente e sem questionar todo o padrão comportamental que foi criado para a gente. Como isso é uma escolha? Eu não consigo ver. Sem a gente sequer questionar o que é socialização. Sequer questionar essas escolhas, né? Eu gosto da frase, meu corpo, regra dele, né? O corpo é meu, mas as regras não são minhas. Dele quem? Deles dos homens e dele do patriarcado. Essa palavra é muito estigmatizada na internet, né? A galera que não gosta de feminismo fica falando que são esses termos que a gente fica falando e ridicularizando, mas o patriarcado é importante a gente ter uma compreensão do que ele é, porque ele é só basicamente um sistema que faz com que os homens se sobreponham às mulheres e sejam socializados de forma que dominem a classe inferior, que são as mulheres. E aí vem as subclasses, obviamente, assim, dentro de classes a gente tem opressões, né, que aí é o feminismo interseccional, e a gente concorda com isso. Só que assim, a socialização,
a gente não tem escolha. Não dá para escolher. Não dá para eu virar agora e falar, não, eu fui socializada como homem. E descartar 22 anos da minha vida em que eu fui socializada como mulher. A socialização, ela começa desde que a gente nasce. Desde o momento que furam a nossa orelhinha, quando a gente é bebê e a gente sente dor, nem sabe por que está sentindo dor, porque senão vão parar a nossa mãe na rua e vão perguntar, é menino ou menina? E aí, se a gente não tiver brinco, não tiver com um vestidinho rosa, que incomoda, apertado, frufru, vão falar, nossa, mas ela parece um menino. Porque a gente não tem brinco nem vestido rosa. Sabe? O contrário também acontece. Se o bebezinho é colocado com uma roupa cor-de-rosa e é um menino, nossa, mas você está criando seu filho para quê? Para ser viado? Né? A socialização é isso. São padrões comportamentais, assim, estéticos, que colocam para cima da gente, que eles vão sendo tratados e elaborados ao longo das nossas vidas, para que a gente obedeça o que a gente foi feito para ser, assim. Que a mulher é um objeto sexual, deve ser submissa, educada, falar baixo, respeitosa, inteligente, mas nem tanto, porque senão o homem se sente incomodado, né? Ele não pode se sentir incomodado, ele não pode se sentir intimidado, como eu falei agora há pouco, da intimidação que os homens não sentem com relacionamentos lésbicos, assim. Eles sentem que eles, inclusive, podem fazer parte. E volto novamente a perguntar, como é uma escolha consciente e ciente de todos os pesos que ela carrega, se ela segue exatamente o que sempre se esperou da mulher? Como é que é uma escolha consciente? Uma mulher ser hipersexualizada, o meu corpo eu posso ser hipersexualizada. Se ela sequer questiona o que é essa hipersexualização, a quem ela serve, para que tem essa hipersexualização? Isso que a gente tem que questionar antes de falar que regras são essas. Por que elas existem, o que elas significam. E aí eu vou começar a minha fala sobre, de fato, a pornografia e a influência dela. Com uma frase. A única forma da mulher ganhar mais dinheiro que o homem é trabalhando na indústria pornográfica. Essa frase é da Sasha Grey, que durante a vida dela, ela foi classificada como a top atriz pornô, assim. Ela começou com 18 anos. O primeiro filme dela, ela já decolou a carreira e ficou nessa até os 25, quando ela se aposentou. Se aposentou aos 25 anos, né? Uma coisa até curiosa, né, da gente pensar. No primeiro filme da Sasha Grey, por que ele bombou, né? Ela sempre... Quando você procura sobre a Sasha Grey na internet, né, você descobre, né, a idade que ela começou, os motivos dela, que ela diz que sempre gostou muito de fazer sexo e que era uma experiência antropológica para ela, né, conhecer como as pessoas eram. E aí você vê as pessoas exaltando muito como a Sasha Grey se relacionava nos filmes pornográficos. E ela, assim, vendo certas cenas, você vê que ela, realmente, nossa, ela é super hardcore, ela não tem pudor com nada, ela faz tudo, ela é muito livre. E aí, no primeiro filme dela, que eu estava falando, que foi o que decolou a carreira, ela quis dar mais realismo. Ela, né, é o que os sites relatam. Mas, assim, eu não sei. Se foi ela que fez, se foi o diretor que pediu, se foi o ator que achou mais interessante. O que se sabe é que ela permitiu que ela fosse esmurrada no estômago para dar mais realismo à cena. Ela permitiu que ela tomasse um soco no estômago. Permitiu, né? Aí a gente começa a perguntar, que escolha livre e consciente é essa que uma mulher pensa e fala, vou dar mais realismo a esse sexo que está sendo gravado e vou pedir para o cara me esmurrar no estômago. Que sexo é esse, né, que a gente está... Que cultura sexual é essa que a gente está influenciando? Porque assim, tem gente que gosta de tomar um tapa, mas um soco no estômago eu não sei o que é, assim. Não sei o que levaria uma mulher a livre, conscientemente, falar, pode esmurrar meu estômago, tá tranquilo. Enfim. Também tem uma outra atriz pornô que é muito conhecida, que é a História. A Sasha e a História, elas foram as tops, assim, por muito tempo, né? Até hoje em dia se fala delas, porque elas meio que marcaram a indústria pornô dos dias atuais, né? E o que se vê muito em comum com elas, e elas são exaltadas por isso, eu até entrei num site que era Mundo dos Homens, assim, eu fui ver por que eles falavam que elas eram as favoritas e por que todos devem amar Sasha Grey e História. E eles falam que elas não seguem aquele padrão. Sarado, gostosona, cara de burra,
que nem as mulheres têm no pornô. Elas têm cara de geek, nerd, inteligente, corpo com peitos pequenos, a bunda pequena, são magrinhas. O que a gente já pensa nisso? Um corpo extremamente infantilizado, né? Assim, elas não têm pelos, elas têm seios extremamente pequenos, assim, a bunda bem pequena, né? Um corpinho bem esguio, elas são pequenas. E elas sempre fazem filmes com homens que são gigantescos, assim, saradíssimos, bombados, e que fica realmente uma... quando você assiste, pelo menos para mim, é algo até me gera bastante incômodo de ver a proporção e ver o que aquilo ali representa, né? O pornô você tem que olhar nas entrelinhas, né? Porque para ver o que aquilo ali está querendo te passar. Qual a mensagem, qual a área do seu tesão que ele quer estimular? Entendeu? Se é a dominação, se é, não sei, assim, tem vários... Se é a liberdade sexual, com aquelas orgias e tal. A história recentemente passou por um problema com, acho que é o James Dean, que é uma atriz pornô que namorou com ela por um bom tempo, e ela denunciou há um tempo atrás as relações abusivas que eles tinham. E eu lembro até de um ex-namorado meu que falava assim, não, mas assim, eu sei que pornô é nocivo, mas tem uma atriz pornô que só transa com o namorado, e ela faz o filme com esse namorado. É incrível, porque assim é consentido, o casal topou. E era a história, esse James Dean. E aí foi engraçado, porque pouco tempo depois ela estourou a bomba que ele era um estuprador, abusivo, agressivo, não só com ela, com outras mulheres no set, que ele fazia ela topar um monte de coisa assim, que ela não queria topar. Mas ela assinou um contrato, né, no filme. Como é que ela não vai topar se ela assinou lá com ele, que ela ia gravar só com ele, que ali, entre o casal, eles iam resolver o que eles faziam. E a gente consegue ver um pouco do panorama geral do pornô. Qual o cenário brasileiro do pornô? A maior indústria que a gente tem é Brasileirinhas, né? Brasileirinhas. O nome já é bem sugestivo. Brasileirinhas, as mulheres elas seguem um padrão de beleza que se considera que é o padrão de beleza considerado no Brasil, né? Que é aquela mulher com curvas avantajadas, o cabelo liso, normalmente loiro, né? Assim, ou aquela morena bem estereotipada, ou a negra bem estereotipada, né? Assim, isso as meninas vão poder falar melhor, né? Sobre o racismo que existe na indústria pornográfica. Eu não vou falar sobre isso, mas eu acho que é um tema que precisa ser falado, e até passaria para as meninas aqui para elas falarem do racismo na indústria pornográfica. Mas aqui no Brasil são essas mulheres, ou aquela mulata gostosa, né? A sambista, ou a branca paniquete. Né? Assim, vamos falar de uma forma geral, a branca paniquete, com aquelas coxas enormes, o peito com silicone e tal. Os filmes assim, que mais bombam na indústria pornográfica brasileira são aqueles que falam do carnaval, são mais orgias no carnaval. Assim. A galera tocando um samba, a galera transando assim, descontroladamente com todo mundo. Tem também o sexo na van, que é uma parada, tipo, você pegou a van, sei lá, pra Curicica, e aí lá dentro você transa loucamente com o motorista, com o cara que tá filmando, entendeu? Tipo, como se fosse super normal pegar uma van e sair transando com todo mundo que tá dentro da van. E assim, aqui a gente gera alguns estereótipos também, né? Que a depilação mais conhecida no mundo é a Brazilian Wax, que é a depilação brasileira, que a mulher não tem pelos nenhum, assim, no corpo. Tira tudo. Que é a depilação mais comum. Isso gera um estereótipo em cima da mulher brasileira. Por que é importante falar do padrão que a pornografia exerce? Porque ele cria um padrão em que o imaginário coloca como se esse padrão fosse para todas as mulheres. Né? Porque a pornografia é assistida pelos jovens e pelos adolescentes desde muito cedo. A gente que eu até nem considero adolescente, assim, meninos de 9, 10 anos tendo acesso à pornografia, até menos que isso, assim, eu não sei como é que está hoje em dia, mas na minha época do colégio, que eles tinham 9 anos, 10 anos, já falavam coisas assim, e práticas sexuais que, assim, eu não sabia, que eu duvido que os pais tenham conversado naqueles termos com eles, e, bom, eles já sabiam daquilo, né? A pornografia, ela molda o imaginário, como a colega falou, assim, desde muito cedo, sobre o que é sexo, né? Como as pessoas descobrem o que é sexo? Os pais, infelizmente, ainda hoje não conversam de maneira clara, de maneira limpa, de maneira honesta com os filhos sobre sexo, né? E isso faz com que a busca natural da criança e do adolescente
Ele vai procurar onde? Na internet, conversando com os amiguinhos. E bom, a internet, a pornografia na internet é uma coisa extremamente violenta, não à toa. Os assuntos mais procurados são teens, adolescentes, né? Novinha, hardcore, amador e anal. São os mais procurados, assim, na indústria, não nos sites pornográficos. E quando eu fui pesquisar também, eu joguei no Google eu lembro de que eu vi uma pesquisa, eu queria trazer os números para vocês. E era uma pesquisa que falava exatamente os números de violências que tem um filme pornô por minuto.